O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a nossa entrevista 122. O mais antigo projeto nacional de estudo científico da Amazônia e um dos mais respeitados museus do Brasil e da América Latina, o Museu Paraense Emílio Gueldi, comemora uma jornada de mais de 155 anos. O Gueldi mantém um dos maiores conjuntos de coleções no país. São mais de 4,5 milhões de itens tombados, desde a área biológica à linguística, além do primeiro parque zoobotânico do país, o mais antigo aquário brasileiro e outras iniciativas de formação na área de pós-graduação, pesquisa, difusão científica e inovação. A instituição é uma referência em etnografia e coordena o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, a Rede de Núcleos de Inovação Tecnológica da Amazônia Oriental e o Programa de Pesquisa em Biodiversidade da Amazônia Oriental. Para celebrar essa trajetória longeva, o programa Vozes dos Biomas recebe a bióloga e doutora em ecologia Ana Luísa Albernaz, atual diretora do Museu Emílio Gueldi, que nos conta quais são as principais contribuições dessa unidade de pesquisa sobre a Amazônia, que integra o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ana, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. A primeira pergunta, que eu te dirijo é a seguinte. O Museu Emílio Gueldi já tem uma trajetória de mais de 155 anos. Conte-nos um pouco dos principais momentos de contribuição dessa história relacionados à conservação socioambiental da Amazônia. Então, o Museu Gueldi ele atua principalmente gerando conhecimentos, tanto sobre a fauna como a flora e como as populações humanas. E, nesse sentido, ninguém conserva o que não conhece, ninguém dá valor ao que não conhece. Então, a geração desses conhecimentos ela é um passo fundamental para começar a construir a conservação. Então, o Museu Gueldi atua nessas principais frentes, nas ciências naturais e nas ciências humanas, e aí tem esses riquíssimos acervos, que é toda uma catalogação, uma documentação desses conhecimentos como museu, então tem esse registro bastante completo desses conhecimentos todos. Além disso, desenvolve também pesquisas diretamente no campo, que agregam novos conhecimentos, e com isso, então, pode desenvolver todo esse arcabouço que é necessário para as políticas de conservação. Nesses 155 anos, construiu alguns documentos, por assim dizer, bastante relevantes para a conservação. Um documento que é bem fundamental, que inclusive faz parte hoje em dia da memória do mundo da Unesco, é um mapa do Kutch-Moendaju, que tem as línguas, os povos indígenas todos, e hoje em dia, até hoje, ele é considerado um documento bastante relevante para o conhecimento desses povos. Ana, o Museu Emílio Gueldi já segue para mais de 155 anos de história, Conte-nos um pouco dos principais momentos da contribuição dessa história relacionados à conservação socioambiental da Amazônia.
Por exemplo, o museu mais recentemente atuou na elaboração de 2 mapas de áreas prioritárias para conservação. Esses mapas, eles são ferramentas que juntam todos os tipos de conhecimento, tanto os das ciências biológicas quanto os da diversidade sociocultural, para produzir, então, mapas para orientar as políticas tanto de conservação como de uso sustentável da fauna, da flora, dos ambientes. No caso nosso, nós atuamos principalmente na Amazônia, né, o Museu Guild. E, Ana, eu gostaria que você falasse um pouquinho, quem é que faz, né, o Museu Guild funcionar, né? Quem são essas pessoas? Então, a gente sempre dá crédito muito aos pesquisadores, mas os pesquisadores precisam de uma rede de apoio bem importante, e que vai desde do serviço de compras, né, e de administração para prover toda essa estrutura, né, de materiais, de serviços que o Museu Guild precisa. A gente tem um corpo de tecnologistas, que é um corpo talvez um pouco diferente do de outras instituições de pesquisa, porque nós temos os tecnologistas envolvidos na museologia em si, que é a forma de transmitir esses conhecimentos por meio de exposições, nas feiras, em vários tipos de eventos, né, que tentam trazer esses conhecimentos mais próximos ao grande público e de uma forma um pouquinho mais lúdica, mais divertida. E aí nós temos o corpo de pesquisa em si, né, que realiza todas as atividades aí, tanto nas coleções como nos trabalhos de campo, e apoiados também muito diretamente por técnicos. Então, nós temos técnicos que trabalham, por exemplo, na conservação das peças, dos itens das coleções, nós temos técnicos que ajudam os trabalhos de campo das mais variadas formas. Então, é isso, é um corpo, assim, digamos, bastante variado de pessoas para poder desenvolver todo o escopo de atividades de um museu, como o Museu Guild atua. E, atualmente, quantas pessoas fazem parte desse corpo, né? Então, infelizmente, atualmente nós estamos com 195 pessoas, o que é muito pouco para o tamanho da atividade que nós exercemos, para o tamanho do acervo que nós cuidamos, para o tamanho da tarefa que é estudar a Amazônia, esse bioma vastíssimo, né? Então, são cerca de 50 pesquisadores, e os outros distribuídos entre as outras carreiras, são, acho que, cerca de 15 tecnologistas que atuam tanto na museologia, como eu mencionei, como nas atividades mais de TI, outras atividades mais técnicas, às vezes laboratórios, e mesmo alguns em curadoria de coleções, e os assistentes administrativos e os técnicos. Então, é um corpo muito pequeno para o tamanho das tarefas que hoje existem para a instituição. Porque, sendo uma instituição pública, essa gestão toda, né, das compras, das coisas, ela é toda muito complicada, então ela demanda um serviço bastante grande assim, e detalhado dessa parte administrativa. E, Ana, a área de pesquisa, né, e pós-graduação no Museu Emílio Guild é uma das mais respeitadas, né, da América Latina, quase dizer do mundo, né? E qual o seu acervo hoje? E pode citar alguns exemplos de produções desse núcleo, né, importantes para a conservação da Amazônia, inclusive, né, da Pan-Amazônia, né, que a Amazônia faz parte. Os acervos hoje eles são estimados mais ou menos na ordem de 3,5 milhões de itens, e eles são divididos em 9 coleções. Essas coleções, elas incluem o quê? Elas incluem coleções documentais, então nós temos uma biblioteca bastante expressiva, que inclui toda a parte da história da ciência da Amazônia, inclusive, com quase cerca de 3.000 obras raras, que a gente chama, que são aqueles infólios, aquelas obras belíssimas, antigas. A biblioteca em si e um arquivo. Então, esse arquivo tem vários acervos de vários pesquisadores, alguns que passaram pela instituição, outros não, mas que deixaram o acervo para o museu. Aí, além das coleções documentais, tem as antropológicas, que também são divididas em 3, a de linguística, que tem um acervo de cerca de 80 línguas nativas da Amazônia, a de etnografia, que são cerca de 15.000 itens, e a de arqueologia,
que é a maior das de antropologia que nós temos. E, além disso, tem as coleções biológicas todas. Essas incluem herbário, os vertebrados, os invertebrados, com as suas múltiplas subcoleções, né? Aves, mamíferos, herpetofauna, que são répteis e anfíbios, invertebrados não insetos, insetos, né? Aliás, então, assim, é um conjunto bem vasto, né, de coleções. O herbário também se divide em xiloteca, que é a coleção das madeiras, carpoteca, que são os frutos. Então, cada coleção tem várias subcoleções. A paleontologia também tem fauna, tem flora, tem microfósseis. E aí, um pouco do que eu falei na primeira questão, essa é a base, né, para você conhecer. Então, por exemplo, nós estamos na Amazônia Oriental, que é a Amazônia a parte mais transformada da Amazônia. Então, nós temos testemunhos e registros de espécies em locais que, hoje em dia, essas espécies não estão mais presentes, porque o local já foi desmatado, a vegetação nativa foi perdida. Então, tudo isso ajuda bastante a tentar montar esse arcabouço para poder contribuir com a conservação do bioma. Da mesma forma, línguas, nós temos registros de línguas que, hoje em dia, têm 1 ou 2 falantes, né? E esse acervo, então, é super importante para poder resgatar essas linguagens. Hoje em dia são feitos aplicativos, são feitas várias ações, inclusive sob requerimento dos povos indígenas, para esse resgate cultural junto a esses povos. Então, tem essas ações para conservação que eu diria que são mais práticas, e tem as mais teóricas, que estão nas publicações científicas, na participação de políticas públicas, como listas de espécies ameaçadas, políticas com a linguística, né, das quais os especialistas do museu participam em várias comissões para a definição dessas políticas. Então, é de várias formas. E a produção científica mesmo, que sempre ajuda, mostra os impactos, mostra, né, as especialidades das espécies, as vulnerabilidades, os potenciais de uso, toda essa questão está aí refletida nesses conhecimentos que são disponibilizados também pela produção científica em si, a produção mais acadêmica. E, Ana, você pode citar alguns exemplos? Na página da internet tem um link para a parte de linguística, e que aí tem bastante mais informação. A página de linguística ela é bem completa. Sobre as espécies, por exemplo, nós temos muitos estudos na área de endemismo Belém, como a gente chama, que é essa área mais ocidental da Amazônia, que tem índices de desmatamento similares ao da Mata Atlântica, né? As perdas são da mesma escala. Vamos ver várias espécies que desapareceram desta região e que estão na lista de espécies ameaçadas do estado do Pará, feita com a colaboração do Museu Guild, e que agora está em fase de atualização, de novo, em parceria com o governo do estado. Então, são várias aves, eu me lembro bem das aves, eu tive um aluno que fez um trabalho com isso, né? Mas tem anfíbios, répteis, tem muitas espécies que eram especificamente dessa área de endemismo e que estão, algumas desapareceram e algumas estão em vias de desaparecer. É uma vastidão, né? Um exemplo mais conhecido é o mogno, né? A distribuição original do mogno ela é especificamente do que a gente chama de arco do desflorestamento, que são as bordas do bioma Amazônia, que é realmente o arco do desflorestamento, ou seja, a área mais devastada, e aí ela inclui a distribuição do mogno. A gente vê assim o quanto tem de pressão, né? Porque justamente você falando, né, de tantas espécies, né, e algumas que nem mais existem, né? Isso que é triste, né? Mas ainda bem que há uma documentação e há como, né, prevenir, né, que outras também não ocorram a mesma coisa, né? Isso, a ideia é sempre contribuir para essas políticas públicas que possam evitar o desaparecimento dessas espécies. E o museu também tem o Parque Zoobotânico, né? Eu gostaria que você explicasse o que é o parque, qual é, né, o principal objetivo, né? O que a gente pode falar a respeito?
Então, o parque é uma área verde remanescente no centro de Belém, uma área belíssima. Não é uma floresta natural, ele foi adquirido, era uma rocinha, tanto que é o prédio mais conhecido do parque, que é a Rocinha, que deu origem ao Museu Guild. Depois foram sendo comprados outros terrenos, mas ele, desde a sua criação, ele foi sendo palco, inclusive, de experimentos científicos e de plantios experimentais e de manejo experimental de espécies, e essa história está toda lá. Tem árvores, por exemplo, que foram experimentação de corte de seringa pelo Huber, né, que foi um diretor ainda do século XIX. A árvore está lá mostrando os experimentos que ele fez com corte. Então, além disso, aí outros terrenos foram sendo comprados e foram sendo agregados e foram sendo construídos, então, os vários prédios da administração do Museu Guild. É um conjunto arquitetônico belíssimo, por volta do século XIX. E aí é isso, como foi adquirido no século XIX, hoje com seus 120 e tantos anos de existência, já é uma floresta, então você entra lá, é uma área verde belíssima, né, com seus caminhos, tem alguns exemplares de fauna também, a gente tem alguns recintos com mamíferos, com aves da região, a gente tem o primeiro aquário público, foi feito dentro também do Parque Zoobotânico. Então, é uma área de lazer bastante frequentada pela população. Antes da pandemia, nós tínhamos cerca de 300 mil visitantes por ano. E além assim da visita, do lazer, do contato, quando as pessoas são entrevistadas, elas falam que apreciam essa oportunidade do contato com áreas verdes num ambiente seguro, que hoje em dia no Brasil também não é tão comum, infelizmente. E aí tem essa, né, trazer os filhos para conhecer os animais da região, para conhecer as plantas da região, então várias das espécies são identificadas, e também é onde são realizadas várias atividades com escola. Então tem agendamento com as escolas, os professores trazem, pedem mais ou menos que tipo de prática eles querem, a equipe do museu apoia. E a gente tem as exposições também são realizadas lá, nós ficamos algum tempo sem um prédio específico, agora nós estamos inaugurando o novo prédio, né, o Centro de Exposições Eduardo Galvão, para as nossas exposições de longa duração. Então, é um espaço de convívio com a natureza, de aprendizado, de convívio, enfim, com conhecimento científico também, uma região em que a população tem poucas oportunidades, né, de ter museus. Eu acho que abrem os horizontes, né? Eu sempre gostei de frequentar museus, porque sempre estimula a curiosidade. Você vê o que você falou, você vê um pouquinho de uma coisa, você quer mais. Então, é essa oportunidade da pessoa ver um pouquinho, né, de várias coisas e procurar mais conhecimento sobre aquele assunto. Eu tive a oportunidade de conhecer, né, pessoalmente, assim, a gente nunca esquece, né, é algo assim de referência aí, né, justamente pesquisando um pouco mais, é que a gente vê a vastidão, né, do acervo, que é algo que as pessoas não têm a mínima noção, né, de tão importante que ele é, né, e que precisa, né, ter uma manutenção, não é uma coisa fácil, como você mesma falou, né. E a gente sabe que também existe a rede de núcleos de inovação tecnológica da Amazônia Oriental, né? Eu gostaria que você pudesse citar, né, quais são as iniciativas dessa rede, né, que fazem parte também, né, que integram o Museu Guild. Então, acho que em 2010 foram começadas a criar essas políticas de inovação, de incentivo à inovação, e aí foi criado tanto o núcleo de inovação tecnológica do Museu Guild como a rede. O museu é o coordenador da rede, e a rede, o que ela é? Ela é um conjunto de núcleos de inovação. O núcleo de inovação ele tem aquela função de prospectar conhecimentos, por exemplo, que possam ser importantes para uma atividade econômica, para o desenvolvimento de um produto novo. Então, ele faz essa prospecção. Quando é necessário, ele faz a proteção intelectual desse conhecimento ou dessa tecnologia, ou seja, o depósito da patente é feito.
E aí a função do núcleo também é começar a abrir um ambiente negocial, então entrar em contatos com a empresa, prospectar interessados em aprofundar aqueles conhecimentos, em desenvolver o produto em si, ou desenvolver uma forma comercial do produto. E a rede, ela tem a função de fazer essa mesma coisa, estimulando esse intercâmbio entre as instituições e ajudando aquelas instituições que têm mais dificuldade em localizar suas iniciativas ou em proteger seu conhecimento. A rede tem esse objetivo de prover aquele apoio para que todos possam identificar e proteger e negociar, por assim dizer, os novos produtos baseados na biodiversidade ou em recursos naturais aqui na região. Então, tem uma série de núcleos que tem essas funções e a rede integra todos os núcleos e, digamos, facilita a atividade dos núcleos já existentes. E a Rede Namoro ela é particularmente para a Amazônia Oriental. E você pode citar alguns exemplos, né, no caso assim, de inovação tecnológica que, né, estão dentro, né, dessa rede? Então, no caso do museu, a gente tem já registrados alguns softwares, né, porque não são só produtos em si, são serviços também podem entrar. E nós temos alguns depósitos por exemplo, larvicida, oriundo de planta nativa da região, potencial identificado também anti-inflamatório de algumas plantas, tem um potencial antimalárico de uma planta. Então, são esses estudos aí que a função do NIT é identificar, fazer a solicitação da patente. A gente tem um uso também de um resíduo da polpa do açaí para produzir umas tábuas. Então, são alguns exemplos assim que podem ser produtos interessantes para o mercado. O açaí, por exemplo, ele já está num estágio mais avançado, já está numa negociação com uma empresa para a produção, né, do material. E é interessante que venha ao encontro da Convenção da Diversidade Biológica, né? Os acordos, né? Justamente para preservar de Nagoya, de poder os conhecimentos genéticos, né? E também da sabedoria ancestral, né? Também, né? De alguns povos, né? Respeito, né? Esse conhecimento. E isso. Ana, qual é o papel, né? Da Estação Científica Ferreira Pena, né? Que é uma outra vertente também, né? Do museu. É uma outra sede do Museu Guild, ela fica na região do Marajó, são 400 e poucos quilômetros da sede. As pessoas acham, não, mas então eu vou visitar o museu e já vou visitar a estação. Não dá, leva quase 20 horas para chegar na estação. São dimensões amazônicas, né? A função da estação é a gente ter um local para estudos de longo prazo, porque alguns entendimentos sobre a Amazônia a gente precisa estudar com um pouquinho mais de tempo, né? Então, a ideia da estação é propiciar esses estudos de longo prazo da fauna, da flora e da própria dinâmica da floresta. Então, um exemplo que a gente tem lá, que é o projeto de mais longo prazo hoje em dia, é o projeto que chama Secaflor, que é o experimento de longa duração da seca na floresta, e que foi feito um experimento de exclusão da chuva. Naquela época nem se tinha muita certeza, né? Os modelos não apontavam claramente, como hoje em dia, de que o futuro da Amazônia deverá ser mais seco, né? Hoje em dia tem uma sinalização clara que o futuro deve ser mais seco. Naquela época era então, assim, o projeto tem 20 anos já de implementação, tem duas parcelas, uma com a exclusão da chuva, outra sem, e são parcelas completamente instrumentalizadas para você medir várias coisas, desde a umidade até a fisiologia das plantas, o funcionamento, enfim, de todas essas, tudo que mudou. Então, o que acontece com esse estudo? Ele mostra que em 20 anos a gente já teve uma mudança bem drástica na floresta. Já teve a mortalidade de várias árvores de grande porte, teve uma perda, por exemplo, enorme da riqueza de espécies de fungos, que ninguém liga para os fungos, mas eles são fundamentais para a ciclagem de nutrientes, para a disponibilização de novos nutrientes na floresta. E
E aí isso tudo é acompanhado com medições climáticas. Tem uma torre que mede bastante detalhe todas as condições climáticas da região para acompanhar também o que é um efeito local, o que é um efeito maior, né? Porque, por exemplo, a gente pode ter uma mudança climática também de mais longo prazo e que vai influenciar também na parcela que não tem o tratamento, como a gente chama. Então, esse é um exemplo, mas tem vários outros exemplos, né, de fauna, por exemplo, o que acontece, né, com esses animais, conforme vai acontecendo as mudanças no clima. Então, a intervalos regulares de tempo são feitos levantamentos de fauna, são feitos levantamentos da própria vegetação florestal, né, se as árvores estão vivas, estão mortas, quais morreram, quais são mais vulneráveis, quais quebraram, enfim. Todos esses levantamentos e estudos para entender mesmo o funcionamento da floresta num prazo mais longo. Isso é extremamente importante, né, para ajudar, justamente como você falou, né, em políticas públicas, né, e também na própria sociedade, né, na conservação do bioma, né, amazônico. Isso, e tem a sociedade, lá tem as comunidades, são 17 comunidades, eu esqueci de falar, no entorno, e aí essas comunidades têm várias atividades com elas também, a gente leva elas para dentro da floresta, para elas entenderem também algumas coisas, tem Olimpíadas, tem feiras de ciências, tem várias atividades com as comunidades lá. A importância, novamente, né, das comunidades tradicionais, né, que fazem parte, né, do bioma amazônico. E uma outra vertente interessante, né, no Museu Emílio Gueldi é justamente um campus do Pantanal, né? Eu gostaria que você explicasse. Temos mais um bioma aí, né, dentro do foco, né, do museu. Nós temos, desde 2013, nós estamos com a responsabilidade do Instituto Nacional de Pesquisas do Pantanal. Ele foi oficialmente criado por lei em 2014, mas ele ainda não foi, digamos, tornado independente pelo MCTI. Nós temos feito muitos esforços nesse sentido, mas, enquanto isso, nós gerenciamos a sede lá no Pantanal e estimulamos as pesquisas na medida do possível. Então, hoje em dia, nós temos vários projetos que atuam sediados no INPP e nós temos alguns bolsistas próprios também que desenvolvem pesquisas lá no bioma Pantanal. Então, por exemplo, uma das pesquisas que a gente apoiou bastante foi aquele grande incêndio no Pantanal. Então, o pessoal da nossa equipe de bolsistas participou da equipe que integrou os levantamentos de fauna lá para ver o efeito do fogo sobre as espécies, né, da fauna, que foi um efeito bem drástico, né, um trabalho que eles mostraram que morreram, a estimativa é que morreram mais de 17 milhões, né, de animais. Então, nós temos esse apoio lá no Pantanal, embora a nossa prioridade, assim, a nossa expertise seja no bioma Amazônia, nós estamos construindo alguma coisa lá, participando de projetos e etc. sobre o Pantanal, mas o foco lá é outro, é tentar estruturar o Instituto para que ele ande com as próprias pernas, porque o Pantanal é um bioma que merece e precisa, né, de políticas próprias de ciência e tecnologia e algum apoio próprio à conservação da biodiversidade de uma maneira mais sustentada, né, do que o que a gente tem hoje em dia. Isso com certeza, né? A gente vê assim, tanto o Pantanal, o Cerrado, né, e os demais biomas, né, o quanto estão sendo pressionados, né? E equipes, né? A gente tem, eu não sei se você conhece o Adalberto Val, mas ele fala que tem um tratado de Tordesilhas, né, no Brasil, e que a gente tem assim o Nordeste, o Sudeste, o Sul, eles têm mais recursos humanos, financeiros e etc. para pesquisa. E o Norte e o Centro-Oeste são regiões que são muito mais desprovidas e que merecem e precisam de muito mais investimento, tanto em recursos humanos como em recursos financeiros, para alavancar essa pesquisa. Então, nesse sentido, eu acho bem importante a gente poder atuar, né, tanto nas duas regiões, no Centro-Oeste, que é o Pantanal, como na região Norte, que é aqui a Amazônia, porque são regiões que precisam, assim, proporcionalmente mais do que as outras,
de investimentos em pesquisa, porque ainda são incipientes, né? Não que os outros biomas não precisem, mas eles já têm estruturas já são mais estruturadas a pesquisa, né, nos demais biomas. E, Ana, uma curiosidade que eu tenho é o envolvimento do museu também com a Pan-Amazônia, né, com os demais estados, né, países, nações, né, que fazem parte do bioma. Como é que é esse intercâmbio, né, com os demais países amazônicos? Nesse campo Então, a gente tem um intercâmbio forte nas ciências humanas, eu diria que ele é mais forte hoje em dia nas ciências humanas. Nas ciências biológicas, porque tem políticas de financiamentos próprias para a Pan-Amazônia. Nas ciências naturais, a principal atuação é por meio da OTCA, né, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Tem fases que é mais atuante, tem fases que é menos atuante, tem fase que as instituições são mais envolvidas, outras as instituições são menos envolvidas, então flutua. E a gente tem alguns pesquisadores que têm cooperações bastante fortes, né, com pesquisadores de outras regiões, mas sem ser uma coisa tão estruturada, sem ser uma política muito estruturada de Pan-Amazônia. Digamos, a atuação pan-amazônica ela deveria ser muito mais estimulada, mas tem essa complexidade, né, das relações internacionais que ficam envolvidas e que acabam variando, né, ao longo do tempo, assim, em termos de serem mais estreitas ou mais distantes. Agora, eu gostaria que você pudesse falar para a gente como é que a sociedade pode interagir e usufruir melhor, né, de todo esse, né, arcabouço, né, e todo esse conhecimento, né, do Museu Emílio Gueld. Você possa dar as dicas, né, das pessoas poderem se aprofundar um pouco mais e conhecer mais. Então, o museu é bastante ativo nas redes sociais, né? Embora eu pessoalmente seja um pouco dinossauro nas redes sociais, a gente tem uma equipe de comunicação que é bastante ativa e que está sempre colocando notícias, alimentando, trazendo coisas novas, trazendo os conhecimentos do museu. Nós temos as exposições, nós temos a participação em feiras, né, e outros eventos, que são oportunidades sempre de trabalhar com as populações, e nós temos, o museu tem parcerias mesmo, com comunidades indígenas, com comunidades tradicionais, que vêm de longo prazo. Por exemplo, quando a gente olha num horizonte lá que você começou, dos 150 anos, não é nem tão longe dos 150 anos, mas na década de 80, 90, foi no Museu Gueld que começou o estudo das etnociências. Hoje em dia são ciências bem consolidadas, mas elas começaram no museu, que são essas interfaces, a questão do resgate, de trazer essa parceria entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico, e que dá frutos muito interessantes. Então, hoje em dia nós temos também projetos de tecnologias sociais que também são co-criações, né? São trabalhos em parceria. Então, assim, muito do proveito da sociedade está nesses trabalhos em parceria, ou está nas oportunidades de conviver com esses conhecimentos do museu, seja nas redes sociais, nas exposições, nas atividades educativas. Então, assim, são muitas as oportunidades. Na própria página do Museu Gueld tem bastante informação, tem as notícias, tem as pesquisas mais recentes que são publicadas. Então, a ideia é essa, poder trazer esse conhecimento para o público. E nós temos, por exemplo, o Clube do Pesquisador Mirim, em que nós temos pessoas que passaram pelo clube e que hoje em dia já estão no doutorado. Não necessariamente vieram biólogos, mas, por exemplo, tem uma moça que ela passou pelo Clube do Pesquisador Mirim, hoje em dia ela estuda direito ambiental, né, e contribui para a conservação da Amazônia de um outro ponto de vista, com essa faceta mais do direito, né, das leis. Então, é isso, né? A ideia, e assim, a outra coisa é que nós temos esse objetivo de formar recursos humanos, né? Então, o Museu Gueld não atua, por exemplo, em faculdade, mas nós atuamos em pós-graduação. Então, essa é uma outra oportunidade, né, de formação de pessoas
E além disso, a gente fez muito treinamento. Então, hoje em dia, quase toda empresa que você vai, órgão público, tem alguém, mas eu estagiei no museu, mas eu estudei no museu, mas eu fui orientado de fulano. Então, assim, é digamos, uma capilaridade na sociedade bastante forte, porque ela se dá de várias formas diferentes. Isso é extremamente importante, né? Você traz, assim, recursos humanos, né, para vários locais, né, que acabam fortalecendo também as ações, né, de conservação. E agora a gente está chegando aos momentos finais, né, do programa. Eu gostaria que você fizesse suas considerações e contasse também um pouquinho da sua história, né, de relação também com a Amazônia, em especial também com o museu. Então, Sucena, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o museu. O museu realmente ele tem essa coisa que ele atrai um carinho das pessoas, porque ele tem esse prazer em receber, em fazer coisas junto com as pessoas. Então, esse é um espaço muito bom. E, além disso, tem uma contribuição importante ao longo aí desses 155 anos. Tem acervos bem relevantes, não só pelo quantitativo, mas porque pela unicidade das peças, né? Pela quantidade, por exemplo, de tipos que nós temos, que foram aqueles exemplares usados para descrever as espécies. Então, o Museu Guild, como a maior parte das instituições científicas, está passando por um momento difícil, né? Nós estamos com bastante aposentadorias, com uma tristeza assim, enorme, né? De ver perder profissionais que acabam fechando áreas de pesquisa inteiras dentro da instituição e sem assim, perspectiva de reposição desse pessoal. Então, acho que toda a oportunidade da gente divulgar a instituição, tornar ela mais conhecida e mostrar a importância da instituição é muito bem-vinda. Quanto à minha trajetória, eu fui uma pessoa que eu passei grande parte da minha vida no meio do mato, né? Ainda sou um pouco bicho do mato, poderia dizer. Eu comecei a minha carreira no interior de São Paulo, trabalhando com mico-leão preto. E aí, como eu trabalhava com mico-leão preto, eu tive alguém que, enfim, que foi lá visitar o parque, na época achou que eu deveria estudar mais, me falou sobre um curso de primatologia, e esse curso de primatologia ligado ao UNB que eu fiz me trouxe para a Amazônia, digamos, pela primeira vez. E aí, enfim, depois que eu vim para a Amazônia, eu fiz mestrado e doutorado no INPA, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, sediado em Manaus. Entre o mestrado e o doutorado, eu fui convidada para trabalhar no Mamirauá, porque nesse curso de primatologia, um dos professores era o Márcio Aires, nós estivemos no Mamirauá. Então, o Mamirauá foi um momento bem importante, porque tinha toda essa questão do uso sustentável de recursos, que para mim até então era novidade, eu era conservacionista até o osso, e eu não tinha muita experiência de convívio com as comunidades, então a experiência no Mamirauá trouxe essa outra dimensão do que é a Amazônia, né? Que as comunidades são parceiros nossos e que essa abundância toda a gente precisa usar, mas precisa usar bem. Né? E é isso, aí fiz o doutorado e pouco depois do doutorado eu fiz um concurso e entrei no Museu Guild. Aí a minha fase no Museu Guild ela já foi, digamos, um pouco menos, nessa fase toda até o Mamirauá, até o doutorado, eu sempre morei no interior, sempre morei onde eu trabalhei, então era um bicho bem do mato, e aí quando eu vim para o Museu Guild eu comecei a trabalhar, digamos, mais nas questões administrativas, coordenar projetos, fazer outras coisas que acabaram me levando aonde eu estou, né, de diretora. Bom, gratidão, Ana, e a gente espera que o museu seja cada vez mais valorizado, né, em termos também tanto pelo público, pela própria gestão pública, né, e que os conhecimentos possam se multiplicar, né, resultando, né, na conservação do bioma amazônico. Muito obrigada, viu? Muito obrigada também, Sucena.